gente vai fazer uma apresentação conjunta. Na realidade, quem deveria estar apresentando esse projeto é o Dr. Alexander Azevedo, e ele não pôde estar presente, né? Então, eu vou estar apresentando por ele. Na realidade, é um projeto de extensão tecnológica, né? Com a Prefeitura de Puxinanã, e eu vou estar apresentando a parte mais tecnológica, técnica, e a senhora secretária vai estar apresentando mais a parte administrativa e de gestão do que está acontecendo na Prefeitura de Puxinanã. Bom, então, a gente tem do IBGE de 2010 alguns aspectos nutricionais para relatar. É muito clara a inadequação de ingestão de micronutrientes em todas as grandes regiões do país. E isso reflete a baixa qualidade da dieta do brasileiro. E correções nessa dieta permitiriam atingir recomendações para a maioria dos micronutrientes, mas a gente sabe que isso não é nada fácil. Então, alguns números. Em relação ao excesso de peso no Brasil, os adultos, a gente tem aproximadamente 50% da nossa população em excesso de peso. Crianças menores de 5 anos, 6,6% têm excesso de peso. E de 5 a 9 anos, 33,5% está hoje com excesso de peso. Isso vem a corroborar com a primeira palestra de ontem, da professora Ana Cláudia, que apontava os problemas de excesso de peso. Então, mais de 25% das crianças com excesso de peso estão no processo de desenvolver diabetes tipo 2. Daquela porcentagem que tinha de crianças, 25% estão começando a desenvolver diabetes. E, dentro dessa porcentagem, mais de 60% das crianças exibem sinais precoces de doenças cardiovasculares. Então, o que tem em comum entre as pessoas com peso normal e os que estão com excesso de peso? Aquela tão famosa que a gente já conversou, fome oculta, né? Que seria a não completa nutrição, né? Que nós não temos acesso, ou não é nem só acesso, nós não temos o conhecimento de uma educação alimentar e nutricional para atingir todo um balanço nutricional perfeito para o nosso corpo. Então, na fome oculta, a gente está falando de carência ou deficiência de micronutrientes, como ferro, cálcio, selênio, cromo, zinco, magnésio, vitaminas, todas, e aí por diante. Então, foi feito na USP e Unifesp um estudo, por exemplo, com 2.420 mulheres acima de 40 anos, o qual apontou, em relação à deficiência mineral, sobre cálcio. 90% das mulheres apresentam deficiência de cálcio. Cabe ressaltar aqui que nesse estudo apontou que se a mulher ela precisa de 1 grama de cálcio por dia para não apresentar ou diminuir o efeito de pré-eclâmpsia. E hoje, pré-eclâmpsia é a doença que mais mata, né, materno durante a gravidez, né, materno e o infanto também, né. Isso mais de 50% das mulheres têm essa deficiência de cálcio, né. Magnésio, 80% de deficiência. Zinco, selênio, cobre, 40% de deficiência. Potássio, 100% de deficiência. Fósforo, 30% de deficiência. Deficiência vitamínica, 94% das mulheres com deficiência de vitamina D, 88% com deficiência de vitamina C, 95% das mulheres com deficiência de vitamina K, 98% das mulheres com deficiência de vitamina E, 50% das mulheres com deficiência de vitamina A, 73% das mulheres com deficiência de vitamina B6. Ou seja, a situação está catastrófica. Bom, se a gente for pular para a anemia, né? Anemia ferropriva representa, provavelmente, o maior problema nutricional, não só no Brasil, como no mundo. Existe consenso na comunidade científica que a anemia ferropriva tem alta prevalência em todo o território nacional, de 30% a 70%, atingindo todas as classes e renda. Essa deficiência causa o quê? Um custo adicional na economia brasileira para o tratamento, na área de saúde, perda de produtividade de dias de trabalho
e baixos rendimentos escolares nas crianças, que serão os novos adultos. Então, a gente está produzindo uma geração de pessoas, cidadãos, já desbalanceados nutricionalmente e com baixo rendimento cognitivo. Redução da anemia por carência de ferro no Brasil está entre as diretrizes da Política Nacional de Alimentação. Lembrando, isso daqui é muito importante, visto que a gente está falando da elaboração do plano estadual. O que a anemia ferropriva causa? Comprometimento no desenvolvimento mental e cognitivo, dificuldades no crescimento e desenvolvimento físico, menor resistência à infecção com aumento de frequência de morbidades. Na Paraíba, nos últimos 30 anos, a gente teve um aumento de 88,5% nos casos de anemia no período entre 82 e 92, e depois houve uma estabilização até 2007. Não temos dados após isso. Conclusão, a alta prevalência de anemia, 36,5%, mostra que continua sendo um importante problema de saúde pública no nosso estado. Esses dados são de 2012. Se a gente for para a hipovitaminose A, a gente tem que a população infantil do Nordeste é a mais vulnerável, com 16% a 55% das crianças apresentando dosagem de vitamina A, ou seja, a hipovitaminose A, abaixo de 20 microgramas por decilitro, caracterizando situação de carência endêmica. Mais de 250 mil crianças no mundo ficam cegas por causa da hipovitaminose A. O risco de doenças respiratórias e diarreia foi 3 vezes maior em crianças com hipovitaminose A do que aquelas sem hipovitaminose A, independente da idade e do seu estado nutricional, segundo estudo já mais antigo, né, da década de 80, pelo professor Soma. Quanto que temos de hipovitaminose A na Paraíba? 21,4%. Estudos de 2012. Então, a gente ainda se pergunta se a gente precisa suplementar? Eu acho que a resposta está nos sites do próprio governo federal. Se a gente acessar os sites da Secretaria de Saúde, temos aqui, ó, Saúde e Ferro, Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Existe, o governo já faz suplementação. A questão que a gente está colocando e que a gente está trabalhando com a cidade de Puxinanã é que a gente acredita que essa suplementação é feita de forma errada pelo governo. Por quê? Porque essa suplementação se dá com megadoses. Então, para bebê de 6 a 11 meses, eles dão 100 mil unidades de vitamina, né? E criança entre 12 e 59 meses, 200 mil unidades, com um intervalo de 4 a 6 meses entre as doses. Então, essas megadoses, elas causam efeitos colaterais nas crianças. Tá? Na questão do ferro, no Programa Nacional de Suplementação de Ferro, ele basicamente toca em crianças até 18 meses e em gestantes ou mulheres pós-parto. Tá? E a gente pega, por exemplo, crianças de 6 a 18 meses, 25 miligramas de ferro elementar, uma vez por semana. E o que causa disso, se a gente for em qualquer posto de saúde, vai escutar que causa diarreia nas crianças. Tá? Então, existe um efeito colateral muito grande. Então, a gente acredita que uma dessas formas, ao invés de... Fora que a forma que administra são xaropes, tudo bem, foi, por exemplo, o Programa Nacional de Ferro, né, suplementação em ferro, o suplemento foi desenvolvido pela Fiocruz, num trabalho belíssimo. Eles colocaram sabores no xarope para que a criança tenha maior apreciação, mas é sempre um xarope. A criança ela sempre vai estar na cabeça, eu estou tomando um remédio. Se, ao passo, a gente suplementa a alimentação, a criança nem vai ver que suplementou e não vai sentir esse gosto. Então, a gente quebra um pouco também a questão psicológica dessa criança de que cresci tomando remédio. Tá? Bom, qual seria, então, a nosso ver, um suplemento ideal? Que seja dentro de um alimento e não como um medicamento, tem uma boa biodisponibilidade, porque de nada adianta você colocar
elementos, né, de micronutrientes que eles não cheguem até o sangue e depois não cheguem até os órgãos vitais. Tem um sabor agradável, seja dissolvível em água, para você não ter que ficar misturando tanto e desistir de tomar de tanto misturar, né? Tem as principais vitaminas e minerais em quantidades adequadas e, se possível, ter também ômega 3, que já tem vários estudos mostrando as benfeitorias dos ômegas, né, para a nossa saúde. Então, algumas pesquisas que a gente traz, por exemplo, a fortificação de bebidas com múltiplos micronutrientes para criança em idade escolar pode resultar em melhorias da aprendizagem na memória. Então, foi feito um estudo australiano com quase 400 crianças de idade entre 6 e 12 anos. Tá? As crianças receberam uma bebida láctea com ômega 3 e ferro, zinco, vitaminas, e apresentaram scores mais altos em teste de medição de inteligência verbal, aprendizagem e memória do que o grupo de estudantes que receberam a bebida normal. Outras pesquisas apresentam também que o ômega 3, vitaminas e minerais, melhoram sintomas de déficit de atenção e hiperatividades em crianças. Uma pesquisa realizada com crianças atendidas pelo Hospital da Unicamp mostra que 44% dessas crianças têm colesterol elevado. Além do colesterol, 56% das crianças apresentavam alto índice de triglicerídeos. Então, a carência de micronutrientes é um dos principais desafios de saúde pública a ser vencido no Brasil. Então, a proposta que está sendo realizada com a Prefeitura de Puxinanã é suplementação via uma bebida láctea achocolatada, 2 vezes na semana, na merenda escolar. E essa bebida láctea ela teria, na sua composição, ferro, na forma de sulfato ferroso microencapsulado. Lembrando que o sulfato ferroso é 100% de biodisponibilidade. Vitamina A, 100% do IDR, na forma também de microcápsulas. Ômega 3, cálcio, com 72% do IDR. E de mais vitaminas e minerais, com mais de 40% do IDR. Essa formulação ela já existe comercialmente. É um produto produzido por uma empresa em São Paulo, que já está registrado no Ministério da Agricultura e já foi notificado para a Agência de Vigilância Sanitária. Tá? Então, não tem nada de ilegal, ninguém está dando algum produto que não está aprovado. Tá? É um produto comercial que a gente está inserindo para ver se melhora o índice de comportamento e nutricional das crianças, né? Então, como a gente está trabalhando, como é uma pesquisa, né, porque a parte da pesquisa é o quê? É ver se esse produto que existe melhora o índice nutricional. Então, isso é uma pesquisa. E você está trabalhando com seres humanos. Nós entramos com essa pesquisa no Comitê de Ética da UFPB. Então, está tendo todo um processo pelo Comitê de Ética e, após ser aprovado esse processo, o Comitê de Ética aprovando, olha, vocês realmente vão poder fazer análise de sangue, vão poder fazer análise sensorial, que mesmo você dizer para a criança, eu quero a sua opinião sobre se você gostou ou não, você tem que passar pelo Comitê de Ética. Por quê? Porque o indivíduo ele está sendo envolvido numa pesquisa. Tá? Então, esse projeto está em andamento no Comitê de Ética, só será iniciado após a aprovação do Comitê de Ética. Bom, por que achocolatado? Né? Temos, sim, a questão de não ser o espinafre, a abóbora do agricultor familiar, que a gente sabe que é importante colocar isso na alimentação escolar, é importante a criança ter essa conscientização, ter aprendizado da educação nutricional, tá? Mas a criança também toma leite. E a criança, a gente pode pensar que um projeto desse, dando certo, a gente pode estender para leite no Cariri, certo? E, além disso, a gente também tem que ver que a criança está inserida numa sociedade. E a sociedade ela vai tomar o todinho, o chambinho, o inho e etc.
né? E é a realidade hoje das escolas, elas compram achocolatados. Então, ao invés de comprar o achocolatado que é cheio de açúcar, que a gente sabe que um achocolatado normal, 80%, 90% é açúcar, tá? Que é? E, então, a gente está propondo um achocolatado com menor concentração de açúcar e com os micronutrientes. Preço vai aumentar muito? O custo desse achocolatado vai sair em torno de R$ 1,20 por dose, por 200 ml. Um todinho está mais ou menos uns 40, uns 50. Todinho que a gente chama, não é o todinho em si, né? Porque a gente, erradamente, chama qualquer achocolatado em caixinha de todinho. Tá? Então, a proposta é que nem a gente conversou um pouco de manhã. Quando a gente falou do agricultor familiar, a gente falou, vamos ver o que o agricultor familiar faz e como a tecnologia pode ir de encontro a ele. Então, a proposta aqui é isso. O que a criança já come e como é que a gente substitui sem ela nem saber que a gente substituiu, né, para não haver rejeição nem nada? Então, as formas de administração seria, então, a bebida láctea de baixo teor de açúcar e sabor chocolate para dissolver em água. Isso seria, a merendeira iria preparar essas bebidas e oferecer durante o recreio, né, a merenda. Isso se justifica porque as crianças já estão acostumadas com os achocolatados. Tá? Bom, então, o nome do estudo, como eu comentei, isso é um estudo de pós-graduação de doutorado, feito entre a UFPB e uma universidade na Argentina, a UNIR. É o doutor Alexander, que é a pessoa que está fazendo o estudo, e o nome do estudo, né, cientificamente, é efeito de suplementação de micronutrientes e ácidos graxos microencapsulados em crianças escolares. Agora, o próximo slide, eu vou apresentar só como provocação de novo, para a gente apresentar a tecnologia, entendeu? Porque a gente só fica falando o que é cápsula, o que é cápsula, o que é cápsula. Né? Vocês, mais facilmente, imagina aquela cápsula que vocês tomam de remédio, mas num tamanho microscópico que vocês não enxergam. Tá? Então, isso é uma microcápsula. Então, microencapsulação é uma técnica para aprisionar um agente ativo, então ferro, vitamina, cálcio, etc., em um invólucro protetor para ser liberado numa determinada condição. Então, é uma tecnologia que você usa para proteger o seu micronutriente e liberar ele só no intestino, onde ele vai ser absorvido. Tá? Então, a gente tem, eu acredito, sou defensora, que a gente tem que fazer uso das tecnologias existentes para aumentar a biodisponibilidade, para aumentar nossos aspectos nutricionais. Tá? Então, aqui, só mostrando, a gente tem, então, por exemplo, o ferro, né? A gente vai, com alimentos mesmo, vai proteger, criar com alimentos, a gente cria um invólucro no ferro. Então, por exemplo, eu pego amido, todo mundo sabe que é amido, né? Maisena. Então, a gente vai pegar a maisena, por exemplo, e vai proteger o ferro. Estou só chutando, tá? E aí, como é que a gente vai processar isso? Vão ter alguns equipamentos que vão processar isso. Então, isso uma indústria tem que fazer. O agricultor familiar não vai conseguir fazer isso. Tá? Mas ele pode comprar isso pronto, que são as cápsulas. Tá? Que são, na realidade, nada mais são do que pozinhos que a gente não vê. Tá? E, então, seja a própria indústria, ou seja, o agricultor familiar, ele vai pegar essas cápsulas e processar no produto dele, de alimento. E depois, esse produto ele vai ter uma vida de prateleira, vai ser preparado e vai chegar no nosso corpo humano. Quando estiver no corpo humano, essa cápsula vai abrir e vai ser absorvida. Tá? Então, o estudo, como eu comentei, vão ser em 240 crianças da rede creche-escola de Puxinamã, de 4 a 7 anos de idade. Então, vão ser divididos em 2 grupos de 120 crianças, aleatoriamente. Um grupo tomando achocolatado enriquecido nutricionalmente e o outro achocolatado normal. Critérios de inclusão, tem que se preocupar com isso. Crianças de 4 a 7 anos, crianças saudáveis, então está sendo feito o levantamento pelo PSF estudo clínico das crianças. Criança com anemia leve ou moderada, não está fazendo qualquer suplementação nutricional para não ter desvio. Critérios de exclusão, crianças com alergia a leite, crianças com alergia a peixe,
e crianças com anemia grave, porque a gente entende que com anemia grave tem que ser tratada mais drasticamente. Que exames que a gente vai fazer? Exames laboratoriais, no início, 3 meses, 6 meses após o estudo, como hemoglobina, ferremia, ferritina, receptor de transferrina, retinol, vitamina B12, ácido fólico, glicemia. Estudos antropométricos, peso, altura e índice de massa corporal. E análise sensorial, a criança dizer se gostou ou não gostou. Tá? Isso daqui é o guia do governo da alimentação escolar. Tá? Então, cada grupo, esses achocolates salados serão oferecidos na escola 2 vezes na semana, de segunda e sexta-feira. Cada grupo receberá um tipo de bebida láctea, um achocolatado com um mix de 29 micronutrientes e o outro sem o mix. Quais são as perspectivas? Redução de mais de 50% nos casos de anemia ferropriva. Redução de mais de 50% nos casos de hipovitaminose A. Melhora na imunidade com maior resistência a doenças. Redução dos casos de sobrepeso e obesidade infantil. Melhora no crescimento e desenvolvimento físico e melhora no comportamento e no rendimento escolar das crianças. Isso daí é o que a gente deseja provar que é possível, né? Ao invés de você tomar um medicamento, de que com um alimento você consegue fazer. Em resumo, a gente entende que a escola é o local ideal para combater com eficiência e eficácia a deficiência nutricional e obesidade. E hoje, no Brasil, o Brasil pode caminhar para resolver esses problemas de saúde pública através da alimentação escolar. Como? Pela execução, de fato, das políticas públicas. Então, a gente sabe que várias escolas não compram 30% da agricultura familiar. Né? A gente sabe que não existe um processo de educação alimentar e nutricional. Né? E incorporando suplemento alimentar no cardápio da escola, ao invés de dar no PSF ou para as mães darem em casa o xarope, que você também não tem controle. Então, você, dando direto para as crianças na escola, você garante um controle de que elas estão realmente tomando aquela suplementação. E eu não estou inventando nada aqui, porque já existe programa do governo federal sobre suplementação de vitamina A e de ferro. A gente simplesmente está propondo verificar se não seria melhor que isso acontecesse dentro da escola. Tá bom? Eu passo a palavra para a Ana Lúcia, que vai explicar como que isso está acontecendo, de fato, no dia a dia, a relação com os pais. Né? Boa tarde a todos. Eu sou secretária de Saúde de Puxinanã. Estou, secretária, sou odontóloga de formação, estou há 1 ano e 6 meses à frente da secretaria. E quando foi mostrado este projeto à nossa prefeita, foi explanado tudo aí, isso aí, então ficamos muito interessados, certo, de fazer esse projeto com nossas crianças. Então, o que é que vamos fazer? Pegamos as crianças da creche, de 3 a 7 anos, 4 a 7 anos, tem crianças de 3 também. São 240 crianças, certo? Nessa creche. Então, primeiro momento, foi explanado tudo isso aqui, a nossa secretaria, né? Temos 6 equipes de saúde da família, um NASF, que é um núcleo de apoio, que tem as nutricionistas, psicóloga, toda uma equipe, né? Fisioterapeuta. Então, é uma equipe multidisciplinar, certo? Envolvida nesse projeto. Os professores, os pais, e depois fizemos outra apresentação aos pais, que foi muito bem aceito. Então, para começarmos a fazer isso aí, precisamos primeiro, fizemos a palestra com os pais, que foi muito bem recebido. E a autorização deles para as crianças passarem por essa experiência, lógico. A primeira coisa é a autorização dos pais, né? E vamos iniciar fazendo todos os exames laboratoriais. Temos um laboratório, vamos fazer no próprio município. Não foi feito ainda, porque temos que licitar o material, vão fazer lá as bioquímicas, vão fazer esses exames, e acompanhado pelos médicos do PSF, as enfermeiras e essa equipe do NASF multidisciplinar, nutricionista, como também já começamos a fazer, minha gente, lá nas escolas, as palestras sobre conscientização. Temos uma escola agrícola lá, temos a horta, entendeu? Então, tudo isso a gente faz com os pais,
os alunos, os professores, então já estávamos fazendo. Então, a nossa prefeita, ela gostou demais desse achocolatado para inserir na alimentação das crianças, na merenda, porque é um desafio, porque é muito difícil fazer uma alimentação saudável em uma população carente. Nosso município é pobre, certo? E muitas crianças não têm nem o que comer. E como é que a gente vai fazer uma reeducação alimentar? Vamos fazer, então, esse primeiro olhar foi inserir 2 vezes por semana esse achocolatado, que esse microencapsulado, ele não tem esse gosto do ferro, que é ruim, que as crianças não gostam. Aí, por que um achocolatado? Porque tem que ter atração, a criança tem que ter isso aí. Então, foi muito bem aceito pelos pais, certo? Vamos iniciar, e eu acho que no próximo fórum eu vou estar aqui com os resultados, porque eu vou fazer agora, inicialmente, todos os exames laboratoriais das crianças. As crianças já foram pesadas, medidas, certo? Pela nossa nutricionista e pela equipe de enfermeiras. Temos 13 enfermeiras do Provab, que elas fazem o programa Saúde na Escola. Então, elas também estão engajadas nisso aí. Então, já fez toda a triagem das crianças, já mediram, já pesaram. Está faltando só esses exames para começarmos a fazer esse projeto, certo? E também, uma coisa muito importante também para esse projeto é que a prefeita, ela se inscreveu no selo Unicef, que eu acho que vocês já ouviram falar. A gente tem umas metas, né? Os indicadores, a gente diminui esses indicadores. Então, isso aí é uma estratégia também da gente, para a gente poder receber esse selo. Diminuir a desnutrição, certo? A mortalidade infantil, a mortalidade, a morbidade. Então, a gente tem que fazer todo esse... Então, uma das estratégias da gente também é esse projeto. E, se Deus quiser, no próximo fórum, já estarei aqui com todos os resultados, né? E, sim, ela também quer estender a todas as crianças. No início, vai ser só essas 240 crianças. Mas queremos inserir em todas as crianças do município. Temos 20 escolas, entre elas urbanas e rurais, certo? E queremos inserir em todas as escolas, tá? E depois, futuramente, dando tudo certo, nos idosos também, porque é outra população vulnerável também. Mas vamos primeiro com as crianças, vamos prevenir, né, para diminuir essas doenças e, com isso, aumentar a imunidade das crianças, essa anemia ferropriva também, e essa hipovitaminose. Eu acho que com esses nutrientes, eu acho que vamos conseguir um bom resultado. E a aceitação dos pais foi excelente. E perguntando, vai na secretaria perguntando quando é que vai começar, tudo ansioso para que inserimos isso aí na escola. Pronto. Melhorar o rendimento escolar, né? Agora, isso aí, minha gente, a gente está junto com as professoras também. As professoras estão tudo empenhadas, os pais também, entendeu? Porque tem que ser isso um conjunto, tem que ser todo mundo para poder ter um resultado desejável. Muito obrigada.